O dia de Pentecostes, um modelo fiel para o pentecostalismo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu me chamo Gabriel Souza, sirvo ao Senhor como evangelista na Igreja Palavra de Cristo para o Brasil, aqui no estado do Mato Grosso. Sejam bem-vindos a este canal. Hoje nós estamos dando início a mais uma lição da nossa EBP. E a lição de hoje é a lição de número 2, cujo tema é um modelo fiel para o pentecostalismo. O texto base está em Atos 2, versículo 4, mas você pode ler aí, junto à sua classe, do versículo 1 até o versículo de número 6. Fique à vontade. Mas aqui na lição, nós leremos apenas o versículo 4 do capítulo 2, tradução NVI. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A lição de hoje nós abordaremos a respeito das raízes do movimento pentecostal. Na introdução desta lição, você vai notar sendo citado ali William Seymour, Fox Parham, que são personagens aí peculiares do movimento pentecostal já na pós-modernidade, né? Mas o movimento pentecostal ele não nasce no início do século XX, ali com William Seymour na Rua Azusa. O movimento pentecostal ele tem a sua raiz, o seu fundamento lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos perceber uma igreja que persevera na oração, uma igreja que está unida, né? Nós perceberemos a unidade desta igreja, e nesta unidade todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram capacitados para a obra missionária, a atividade evangelística da igreja. Só que nós precisamos tomar cuidado para não cometer dois erros que eu quero destacar aqui. O primeiro deles é a gente é, achar que o movimento pentecostal tem alguma coisa a ver com a festa de Pentecostes. A relação que há é que o Espírito Santo ele desceu no dia de Pentecostes, que é o 50º dia após a Páscoa. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. E aí, seria interessante, você que é professor, dar um breve relato, uma breve explicação do que seria esta festa de Pentecostes, ou a festa das semanas, que está relatado em Levíticos capítulo 23. Leia lá e traga uma breve explicação. Embora alguns elementos, algumas festas, alguns personagens do Antigo Testamento apontem para Cristo e apontem para a Igreja de Cristo, a festa, o movimento pentecostal não é a festa de Pentecostes, apenas deu-se início no dia de Pentecostes. O segundo erro é a gente olhar para a igreja de Atos 2 e admirá-la. Não é errado você admirar a igreja de Atos 2. É uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja guiada pelo Espírito, é uma igreja que persevera na oração, que está unida, mas nós não podemos cometer o erro de apenas admirá-la sem imitá-la, porque a ideia é a gente imitar esta igreja. Nós não podemos apenas admirar, nós devemos sentir o desejo, nós devemos viver como esta igreja também vivia. Amém? As lições, como eu expliquei na lição de número 1, elas são divididas em 3 tópicos. E cada tópico ele tem 3 partes, tá certo? Então, eu vou fazendo a leitura, mas como hoje a minha leitura vai ser um pouco reduzida, eu vou deixar na tela a parte relacionada a cada subtópico desse. Que aí você que tem o costume de ler e explicar, vai ficar mais fácil para você na hora de programar ali, planejar a sua aula, tá certo? Então,
O tópico de número 1 é aguardando a promessa do Pai. E aí nós temos as suas divisões, que é a promessa do Pai, nós temos a unidade da igreja e nós temos a perseverantes na oração. Nós vamos ler, né, e explicar cada parte dessa dentro desse primeiro tópico. Diz assim: Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, deixou claro que iria para o Pai e depois voltaria para buscá-los. No entanto, para que os discípulos não se sentissem sozinhos, prometeu que o Pai lhes enviaria o Espírito Santo. Ele atuaria na vida dos discípulos com algumas atribuições. Outro Consolador, ele vos ensinará todas as coisas como mestre, né? Ele vos guiará em toda a verdade. Então, a atribuição de guia. Então, quando nós olhamos para a promessa do Pai, transmitida por Jesus, é que o Espírito Santo estaria com a igreja, e esse Espírito tem algumas atribuições. Primeira delas, Consolador. Antes de nós entrarmos aqui, Jesus ele diz em João 14, se não me engano, no versículo 16, que ele enviaria outro Consolador. A palavra outro ali, ela dá a ideia de outro na mesma essência e outro na mesma natureza. Isso significa que assim como Jesus era uma pessoa, o Espírito Santo que seria enviado também era uma pessoa. Assim como Jesus tinha a natureza divina, esse Espírito Santo também é divino. Eles compartilham dos mesmos atributos incomunicáveis: onisciente, onipresente, onipotente. Nós aprendemos isso no trimestre retrasado, que nós estudamos a pneumatologia, nós estudamos a pessoa do Espírito Santo. Então, esse outro seria outro na mesma essência e outro da mesma natureza. Quando nós vemos Jesus falando de outro consolador, a palavra grega que aparece lá é parakletos. E a palavra parakletos, ela vai muito além, o seu significado vai muito além de alguém que consola. Porque parakletos pode ser advogado, pode ser ajudante, pode ser auxiliar, pode ser intercessor, porque o Espírito Santo não é alguém que só te consola nas horas de tristeza. Ele também é alguém que te defende diante das acusações do inimigo. Ele é alguém que intercede por você diante do Pai. Ele é alguém que te ajuda, te auxilia. Então a igreja recebeu a promessa de ter junto com ele, com ela, o Paracletos. A igreja precisa do Paracletos. O Consolador, o advogado, o auxiliar, o intercessor. A segunda atribuição é ensinar. Lá, se você pegar João, capítulo 14, versículo 26, diz que ele vos ensinará todas essas coisas. Porque o Espírito Santo, ele tem essa atribuição de mestre, de ensinar. Lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver alguns sacerdotes e alguns doutores abismados com a forma com que os apóstolos pregavam. Como eles podem ter tanto conhecimento assim, sendo indoutos, não passando pela escola de Gamaliel, não passando pelas principais escolas dos nossos dias? Como que eles têm conhecimento assim? Isso é resultado da ação e da capacitação do Mestre Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele ensina, e isto não significa, não serve de muleta para você não estudar, não buscar conhecimento. Porque o Espírito Santo, ele te auxilia, ele é o Paracletos que te auxilia a compreender as Escrituras. Ele clareia o caminho para você. Ele clareia o caminho para você compreender. Ele abre a sua mente para você compreender. E vale lembrar que nós precisamos entender que o Espírito nos faz lembrar daquilo que a gente
já estudou. Então, o Espírito Santo ele tem essa atribuição de mestre. E, em terceiro lugar, ele também tem a atribuição de guia. O Espírito Santo, ele não só nos ensina a verdade, como ele também nos guia na verdade. E eu preciso fazer aqui uma consideração muito importante para você gravar na tábua do seu coração. Não existe cristão não praticante. Não existe cristão não praticante. Ser cristão é praticar a palavra de Deus. E o ministério do Espírito Santo é um ministério completo. O Espírito Santo é da teoria, mas ele também é da prática. Ele te ensina a verdade, mas ele também te guia nessa verdade. Ele também te ensina a andar nessa verdade, a viver esta verdade. O Espírito Santo jamais tem a intenção de te ensinar a pregar a verdade e não também te ensinar a viver esta verdade. Porque ou coisa feia é um pregador que prega a verdade e não vive a verdade. Amém? Então o Espírito Santo ele é o Paracletos, o Consolador, o Advogado, o Auxiliar, o Intercessor. Ele também é o mestre que te ensina e ele também é o guia, aquele que te guia na verdade. Amém? A segunda parte nós falaremos sobre a unidade da igreja. E a lição diz assim: o Espírito Santo, antes mesmo de descer, já promovia a união dos primeiros crentes com a ordem de Jesus para permanecerem em Jerusalém. E a promessa de revestimento, ainda ecoando em seus ouvidos, com a promessa de revestimento, ainda ecoando em seus ouvidos, eles aguardavam unidos as chegadas do Espírito Santo. Logo após as palavras de Jesus, eles estavam sempre juntos, louvando e bendizendo a Deus. Então aqui, nós perceberemos também nessa igreja de Atos 2, uma unidade muito forte. E vale a gente considerar, olhando para isso, que o Espírito Santo ele se manifesta em um ambiente de comunhão, porque os irmãos eles estão unidos no mesmo propósito. Eles estão reunidos aguardando a chegada, o cumprimento desta promessa do Pai, a promessa da chegada do Espírito Santo. Eles estão no mesmo lugar. Aqui nós compreendemos o que é estar unidos. O que é essa unidade? Essa união não significa que são pessoas totalmente iguais, com o mesmo temperamento, com a mesma personalidade. Isso é um conto de fadas, né? O mesmo temperamento, a mesma personalidade, né? Muito bonitinho, mas não é assim. Porque estar unidos é você viver, conviver, andar de mãos dadas com pessoas totalmente diferentes em personalidade, em sonhos, em desejos, em características pessoais. São pessoas, é conviver com pessoas diferentes, mas que compartilham do mesmo espírito. Perceba, lá em Atos 2, nós estamos falando de pessoas que estão no mesmo lugar, mas são pessoas diferentes, com personalidades diferentes, que compartilham do mesmo espírito e da mesma esperança. Do mesmo espírito, porque eles já têm o Espírito Santo por serem salvos, né? Mas eles também compartilham da mesma esperança, porque todos eles estão aguardando a chegada do Espírito Santo. Então, isso é estar unido. Estar unido não é você viver com pessoas iguais. É por isso que tem pessoas que vivem pulando aí de igreja em igreja, né, de denominação em denominação, porque ele não aprendeu que estar unido no mesmo lugar é viver com pessoas diferentes dele. Temperamento diferente, pensamento diferente, a forma de enxergar a realidade é diferente. Mas estar unidos é você compartilhar do mesmo espírito e
da mesma esperança. Amém? A unidade da igreja. E quando nós olhamos para isso, vale a gente refletir também que, e aí já serve como uma aplicação para você fazer em sala de aula, que o individualismo é um problema para este ambiente de comunhão. Porque não basta ser uma igreja com bons recursos, não basta ser uma igreja com um bom grupo de louvor, não basta ser uma igreja com um catálogo imenso e extenso de bons pregadores, de bons cantores, de bons teólogos, não basta ser uma igreja com ótimos recursos se você sofre muito com divisão, com fofoca, contenda, que são características do individualismo. Uma igreja que sofre com o individualismo é uma igreja com pouca força espiritual. Porque o Espírito Santo, ele age, ele habita, ele trabalha em um ambiente de comunhão. Um ambiente de comunhão. Amém? Então, a próxima parte, nós falaremos sobre perseverantes na oração. E aí a lição diz assim: depois da ascensão de Jesus, é possível perceber uma evolução espiritual nas atitudes dos apóstolos. A disputa imatura pelas melhores posições no reino de Deus foi extinta, pois todos estavam atentos e na expectativa pelo revestimento de poder. Os mesmos discípulos que foram encontrados dormindo no Getsemane agora perseveram na oração de forma unânime. Olha que coisa maravilhosa. Os discípulos estão perseverantes na oração. Quando você pega um pouco mais para frente, lá em Atos 2, que vai ser aí o tema da próxima lição, né, a primeira pregação de Pedro. Pedro, ele prega baseado em Joel, capítulo 2, versículo 28, que é o famoso texto que nos dá arrepio, que nos alegra, né, que nos faz querer chorar, falar em línguas, não é verdade? E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visão, terão sonhos, e assim por diante. Mas quando você pega o texto de Joel 2:28, lá diz assim, e há de ser depois. Se há um depois, é porque tem um antes. E quando você lê o capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 19 do capítulo 2, você percebe o profeta fazendo uma convocação para todos os moradores da terra, agricultores, ministros, sacerdotes. Ele faz uma convocação a um clamor, a uma humilhação, rasga a veste, rasga o coração e não as vestes, chore no altar, toque a trombeta em Sião, perturbe os moradores da terra. Esta é uma convocação a um clamor, a um choro, a uma humilhação. E aí vem, e há de ser depois. Depois do quê? Do choro, da humilhação, do clamor, da trombeta tocada, né? Do rasgar a alma, rasgar o coração. Aí há de ser que depois derramarei do meu espírito. Os discípulos entenderam isso. Porque os discípulos, quando eles recebem a ordem de ficar em Jerusalém para aguardar a promessa, eles não vão cada um para sua casa. Eles não ficam ociosos, sem nada para fazer. Eles vão para um cenáculo, se reúnem lá e de forma unânime eles perseveram na oração. Por quê? Porque não existe Pentecoste sem oração. Não existe. Não adianta. Não adianta. Avivamento vem com oração. Manifestação espiritual é com oração. Você jamais verá as maravilhas de Deus manifestas na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família, na sua igreja, se você não entender que para isso você precisa passar pelo caminho da oração.
Pentecostes só existe, ou não existe Pentecostes sem que você desenvolva uma vida de oração. E aí nós entramos no segundo tópico, que também é uma parte muito importante, que nós vamos entender um pouco sobre a manifestação espiritual que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando você pega aqui, dia de Pentecostes, nós teremos essas subdivisões, como aconteceu aqui no tópico de número 1. Então, nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, né? O que é o batismo no Espírito Santo. Nós vamos falar sobre glossolalia, o que é esse termo glossolalia, e também xenolalia, o que significa também esse termo. A lição diz da seguinte forma: Jesus prometeu aos discípulos que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Eles receberiam poder para testemunhar quando o Espírito viesse sobre eles. Primeiramente, devemos entender que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração, pois todos os nascidos de novo já possuem o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O que é o batismo com o Espírito Santo? Quando você pega Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, você vai ver Hebreus capítulo 6, 1 e 2 falando a respeito da doutrina de batismos. E batismos está no plural, revelando mais de um batismo. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, nós perceberemos diferentes batismos. Há um só batismo, como diz Efésios 4:5, mas isso diz respeito ao batismo espiritual em Cristo, que é o primeiro que eu queria destacar. O primeiro batismo é o batismo em Cristo. Só há um batismo em Cristo, tá certo? Como também só há um batismo nas águas, como também só há um batismo no Espírito Santo. Só há um batismo em Cristo. O que é esse batismo em Cristo? Quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e Gálatas 3, 27, você entende que esse batismo em Cristo é a imersão do convertido no corpo de Cristo. Nesse batismo em Cristo, quem batiza é o Espírito Santo. O batizador é o Espírito Santo. Por isso que ele é chamado de batismo pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que batiza o novo convertido no corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz a respeito disso. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Porque por um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Então, por um mesmo Espírito, nós fomos batizados no corpo de Cristo, que é o batismo em Cristo. O batizador desse batismo é o Espírito Santo. O segundo batismo é o batismo nas águas. E aí, o batismo nas águas vai muito além de um ritual de iniciação. Batismo nas águas, ele só é a expressão visível do que já aconteceu no espiritual. O batismo em Cristo acontece primeiro, e o batismo nas águas é o reflexo visível do batismo em Cristo. Então, é a imersão nas águas, né, que revela o sepultamento com Cristo e a ressurreição também com Cristo. Tá certo? E aí há uma curiosidade interessante, é você botar em classe o seguinte debate. O batismo de João é o mesmo batismo que Jesus ordena aos seus discípulos, fazer discípulo e batizar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É a mesma coisa? Porque quando você pega Atos 19, do versículo 1 ao 6,
você percebe Paulo batizando aqueles que já tinham sido batizados no batismo de João. Eles são rebatizados, porque o batismo de João é um batismo que apontava para a chegada de Cristo, para a chegada de Jesus. A partir do momento que Jesus chega, que ele se apresenta, o batismo de João já não é mais necessário. Então, o batismo que Jesus ordena para os seus discípulos realizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, passa a ser o batismo que precisaria ser feito. Por isso, os discípulos de João, de Atos 19, 1 a 6, são rebatizados. E aí nós temos o terceiro batismo, que é o batismo no Espírito Santo. Só recapitulando, batismo em Cristo é o Espírito Santo que batiza, batismo nas águas é a igreja que faz esse batismo, e batismo no Espírito Santo é o próprio Cristo, Jesus, que batiza no Espírito Santo. Batismo é imersão, é ser imerso. O Espírito Santo nos emerge, nos emerge em Cristo. A igreja batiza, imerge nas águas o novo convertido e Jesus nos imerge. Nós somos imersos por Jesus no Espírito Santo. No Espírito Santo. Amém? E esse batismo é revestimento de poder. Nós somos revestidos. É por isso que a lição ela diz que o batismo com o Espírito Santo é distinto da regeneração. É distinto porque na regeneração nós já recebemos o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento do Espírito. O que seria isso? Você só reveste aquilo que está vestido. Estar revestido é eu colocar um paletó, um terno, por cima desta vestimenta, uma jaqueta. Eu estou me revestindo, né? Estou me revestindo. Então eu só revisto aquilo que está vestido. Batismo no Espírito Santo é para quem se despiu do velho homem e se vestiu do novo homem, da nova criatura. E aí sim você está preparado para um revestimento do Espírito, que tem o propósito de serviço, de testemunhar, de trabalho no reino de Deus. Amém? A segunda parte desse tópico é glossolalia. Vamos para o que diz a lição. A lição diz assim: a união de duas palavras gregas, glossa, língua, e lália ou laléu, falar, dá origem a esse termo teológico. Essa expressão é comumente usada para se referir ao dom de línguas, descrito por Paulo à igreja de Corinto em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Quando o Espírito Santo encheu os quase 120 crentes, todos começaram a falar em outras línguas. Esse sinal atraiu a atenção de uma multidão de judeus que ali estavam. No entanto, em Pentecostes, essa língua era estranha apenas para os que falavam e não para os que ouviam. Segundo o pastor Antônio Gilberto, a glossolalia, o falar em línguas estranhas, segue disponível para todos aqueles que desejam e buscam. Então percebam uma coisa, a palavra glossolalia você não vai encontrar essa palavra aqui inteira nos textos originais, né? O que você vai ter lá é glossa ou glossais ou laleolalia, né? Olalian. Você vai ter lá no texto original, separado. Esse termo aqui, ele foi criado para designar as línguas estranhas descritas em 1 Coríntios capítulo 14. Quando você vai estudar a respeito do fenômeno que acontece em Atos 2, você vai perceber alguns pensamentos divergentes. E aí eu quero chamar a sua atenção. Dentro do pentecostalismo, pessoas muito sérias,
né? Eu não estou aqui menosprezando essas pessoas muito sérias, como, por exemplo, o pastor Ezequias Soares, que é um exímio teólogo, referência na nossa nação, que tem o entendimento de que as línguas faladas pelos discípulos ou pelos quase 120 crentes, poderia ser 119, 118, quase 120, a língua faladas por eles eram as línguas estranhas citadas em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 1 Coríntios 14, versículo 2. Então, para esse entendimento, para esses que entendem assim, o fenômeno que acontece lá em Atos 2 é a glossolalia. Os discípulos, os apóstolos, falaram em línguas estranhas, línguas como está em 1 Coríntios capítulo 14. E aí, qual é a ferramenta de interpretação que eles utilizam? Eles vão utilizar o texto grego, porque no versículo 4 você encontra a palavra glossa, e lá no versículo 6 você vai encontrar a palavra dialectos. E aí eles dizem que, como muda a forma de se referir à língua que eles estavam falando, acontece um milagre duplo, porque sai da língua dos apóstolos, da boca dos discípulos, dos quase 120 crentes, o glossa, as línguas estranhas, mas chega nos ouvidos da multidão, dos incrédulos, dos não salvos, o dialecto, o idioma. Então eles falam em línguas estranhas, como nós falamos hoje, como as línguas descritas em 1 Coríntios 14, 2. Eles falam em línguas, mas a multidão ouve em seu próprio idioma. Eles não falam em idioma, eles falam em línguas estranhas, mas a multidão ouve em dialecto. Essa é a visão que acredita que em Atos 2 acontece o fenômeno glossolalia. Eles usam o texto grego para explicar isso. Só que nós temos outra explicação para o que acontece em Atos capítulo 2. E aí a lição vai dizer assim: no dia de Pentecostes estavam em Jerusalém judeus e prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo, de todas as nações que estavam debaixo do céu. Com o ecoar do barulho causado pela manifestação do Espírito Santo, eles foram atraídos e ficaram perplexos com o que ouviram. De acordo com o teólogo pentecostal Gutierrez Siqueira, no Pentecostes acontece a chamada xenolalia, que é o falar em línguas desconhecida para o que fala, mas conhecida para o que ouve. Por 3 vezes Lucas descreve que os ouvintes ouviam de forma inteligível e em sua própria língua o que era falado pelos discípulos. Isso é um sinal de que o Espírito Santo estava capacitando a igreja para romper barreiras, culturas, linguísticas e geográficas na expansão do evangelho. Então, não só o pastor pentecostal Gutierrez Siqueira, que é um exímio teólogo também, como também o doutor e pastor Carlos Augusto Vailate, eles acreditam que o que acontece em Atos 2 é a xenolalia, que é o falar em línguas idiomáticas, que é a maneira que eu também acredito. Os discípulos, eles não falam línguas estranhas, como 1 Coríntios 14. Eles falam línguas idiomáticas, que eram estranhas para eles, mas não eram estranhas para os ouvintes. Né? E qual é a ferramenta utilizada para essa interpretação? Primeiro, contexto. Porque não adianta eu olhar para o texto grego e não levar em consideração o contexto. Existe um contexto ali, tá certo? Quando você olha para 1 Coríntios capítulo 14, a palavra glossa que aparece lá, ela é entendida como línguas estranhas
por causa do contexto. O contexto aponta que esta linguagem, esta língua ali, ela é estranha, porque quando é falada, ela é falada a Deus, e falada a Deus os homens não entendem, por isso é um mistério. Então é uma língua estranha aos homens, porque só Deus entende, ok? Mas aqui, a palavra glossa que aparece no versículo 4 é uma palavra que está relacionada completamente com a palavra dialetos que está lá no versículo 6 do capítulo 2. Então são palavras relacionadas. Não adianta eu fazer um malabarismo nessa interpretação para querer explicar algo que o contexto não me garante. Porque quando eu olho para o contexto diz que a promessa do Espírito Santo foi feita para a igreja. O Espírito Santo ele desceu sobre os discípulos, sobre a igreja. As línguas como que de fogo foram vistas sobre a igreja. Então, logicamente, a capacitação do Espírito vem sobre a igreja. A Bíblia diz que eles falavam em outras línguas conforme o Espírito os capacitava a falar. Eles falavam em outras línguas. É o texto que nos diz. E estas línguas que eles falavam eram dialetos, eram idiomas. Porque a palavra glossa, ela significa língua, mas ela pode ser língua órgão. Aí dialeto vem lá embaixo, a palavra no versículo 6, vem a palavra dialeto para explicar que estas línguas de fato eram idiomas falados, tá certo? E aí, essa visão, ela parece mais coerente, porque se eu crer que os discípulos ali falaram em línguas estranhas, né, ininteligíveis, eu vou ter que defender, por exemplo, que o que aconteceu ali foi uma interpretação de línguas. Porque se eles falam em línguas estranhas e a multidão entende em idiomas, houve uma interpretação de línguas, que é um dom dado pelo Espírito ao corpo de Cristo para a edificação desse corpo. Romanos 12. Romanos 12. Então eu vou ter que defender que o Espírito Santo está distribuindo dons a não salvos, porque eles estão interpretando a línguas. Então, a visão mais coerente, ao meu ver, é que o fenômeno que acontece em Atos 2 é xenolalia e não glossolalia. Eles falam em línguas idiomáticas e não em línguas estranhas. E aí, antes da gente pular para o próximo tópico, eu preciso só fazer uma consideração que tudo isso aqui é uma questão secundária, porque dentro do próprio pentecostalismo nós temos essas duas visões, como eu disse, por pessoas muito respeitadas, né? Pessoas que têm muito conhecimento, são teólogos, são exímios teólogos, né? Que merecem o nosso respeito. Mas isso aqui são questões secundárias. O importante é que você creia no poder do Espírito e na continuidade dos dons. Se você crê no Espírito Santo e na continuidade dos dons, maravilhoso, né? Aí pouco importa se você acredita que é línguas estranhas ou se você acredita que é línguas idiomáticas. Mas nós estamos apresentando nessa lição essas duas visões para você que é professor, estudar um pouco sobre o assunto e apresentar também aí a sua visão de uma forma coerente, né? Estude um pouco, se aprofunde um pouco, procure entender para apresentar aí para os seus alunos de forma coerente a sua visão, né? O que acontece em Atos 2 é o fenômeno da xenolalia. Eles falam em línguas idiomáticas. Amém? Então nós vamos agora para o tópico de número 3, que vai abordar, olhando para o tópico de número 3, nós vamos entender o que de fato é ser um pentecostal. Quais são as características de uma igreja que uma igreja pentecostal deve ter? É as características que a igreja de Atos 2 tinha.
os frutos desse revestimento aparecem lá em Atos 2. Então nós vamos ver as características que este avivamento de Atos 2 gerou na igreja primitiva, e aí nós passaremos a entender o que é ser um pentecostal de verdade. Tópico 3, um verdadeiro Pentecoste, né? Um verdadeiro Pentecoste. Antes da descida do Espírito Santo, os discípulos viviam atemorizados. Depois da crucificação, eles se reuniram a portas fechadas com medo da perseguição. No dia em que Jesus foi preso, todos fugiram e Pedro negou o mestre. Com a efusão do Espírito Santo, a igreja foi impulsionada pelo poder de Deus a pregar o evangelho com ousadia, sem medo da morte. Isso mostra que a igreja, a partir de então, passou a assumir uma consciência missionária. Então aqui também está dividida em 3 subtópicos, né? Vamos ver nesse tópico consciência missionária da igreja, uma igreja piedosa e o crescimento saudável dessa igreja. Então vamos lá. Quando nós olhamos para esta igreja, nós veremos Pedro logo após, de forma imediata, a esse revestimento, ele se levanta e prega uma mensagem cristocêntrica e uma mensagem evangelística. Por quê? Porque o movimento pentecostal, ele é marcado pela evangelização. Pela evangelização. Não só quando você vê Atos 2, de Atos 2 saem, saem as pessoas que foram inflamadas lá, cheias pelo Espírito Santo, convertidas ali através da pregação dos apóstolos. Eles voltam para suas localidades inflamados por essa mensagem, por este evangelho, por este poder, e eles levam consigo o evangelho. Assim como acontece na Rua Azusa. Da Rua Azusa saem também pessoas com desejo de evangelizar, de fazer missões, porque a relação do movimento pentecostal com a obra evangelizadora é uma relação íntima. O movimento pentecostal, sem essa característica, essa consciência missionária, ela vai perder o seu propósito. Por quê? Porque quando Cristo ele promete o Espírito Santo à igreja, ele promete com uma finalidade: vocês serão revestidos para testemunhar. É para isso que a igreja foi revestida. É para isso que a igreja foi capacitada, para apresentar Cristo ao mundo. Nós fomos chamados para apresentar Cristo ao mundo. E aí, isso é uma crítica que nós devemos fazer a nós mesmos. Se isso não combina com a sua congregação, não combina com a sua igreja, não leve em consideração. Mas isso não significa que isso não exista. Nós fazemos muitos eventos para nós mesmos. Isso aqui não é militância, não. Isso é uma verdade. Nós trabalhamos um ano inteiro para fazer congresso. Nós gastamos a nossa energia. Aí vai cantina, né? Correr atrás de patrocínio, porque quer fazer festa para jovem, para senhora, né? De varões, e assim sucessivamente, novos convertidos. E aí gasta o nosso esforço, busca patrocínio, vende pastel, vende pizza e assim por diante, para garinhar fundos para a realização deste evento, mas não faz um trabalho evangelístico para que os descrentes venham para ouvir a palavra de Deus. É o mínimo, um mínimo. Sem contar que a gente trabalha um ano todo para fazer uma festa, mas a gente não faz nenhum trabalho de evangelização durante o ano. A gente tem vergonha de falar que é crente, tem vergonha de pregar sobre Cristo para os vizinhos, pregar na escola, testemunhar sobre Cristo na internet, e ainda enchemos a boca para dizer: eu sou pentecostal. Isso é uma vergonha. Essa é a verdade. É uma vergonha. O pentecostalismo ele tem um relacionamento íntimo com a evangelização. Fomos revestidos pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito,
para pregar o evangelho, testemunhar sobre Cristo. Amém? Então, a consciência missionária é uma característica importantíssima, se não a principal do movimento pentecostal. Porque ser pentecostal não é só bater o pé no chão, não. Ser pentecostal não é só sapatear, não. Ser pentecostal não é só falar em línguas, não. Pentecostal, de verdade, ele prega o evangelho. Ele prega o Cristo que salva. O Cristo que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele fala de Jesus. Ele está ativamente trabalhando para o reino, buscando almas, impactando a sociedade através da pregação do evangelho. A segunda parte é uma igreja piedosa. A lição ela diz da seguinte maneira: a igreja primitiva avança em duas esferas: a espiritual, marcada pela perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração; a social, manifestada na fraternidade da Igreja de Cristo, que se preocupa com o próximo e não apenas consigo mesmo. Era visível a união da igreja em Cristo por meio dos cultos de adoração, da comunhão demonstrada pelo entusiasmo em ajudar um irmão necessitado. A prova de que a comunhão entre os irmãos, os cultos de adoração e a voluntariedade em ajudar o próximo eram verdadeiros está no fato de tudo ser feito com alegria e singeleza do coração. Então, olha bem, uma igreja piedosa, essa igreja piedosa de Atos 2, ela crescia tanto verticalmente, para cima, né, oração, jejum, relacionamento com Deus, como no horizontal, relacionamento com os homens, amor ao próximo, ajuda, caridade. Era uma característica muito forte da igreja primitiva, a caridade, né? A sua devoção a Deus, mas também o seu amor ao próximo. Isso é importante, porque Paulo ele diz que a essência do Espírito é o amor, porque não adianta nada você profetizar, falar em línguas, né? E utilizar os dons do Espírito se você não ama, porque o amor é a essência dos dons. Então você precisa amar. O amor é a essência da igreja, amar ao próximo. Jesus disse que o mundo verá que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Essa é a ideia. A igreja ela precisa é, ter singeleza, ter alegria, singeleza no coração para ajudar o próximo, voluntariedade, né? O trabalho que é prestado ao próximo. Só que percebam uma coisa interessante que nós precisamos olhar para os textos bíblicos e compreender. A igreja de Atos 2 era uma igreja piedosa, uma igreja caridosa, uma igreja que ajudava. Eles, eles, eles ofertavam, colocavam a oferta nos pés dos apóstolos. Essa oferta era distribuída aos domésticos da fé. Porque eu não posso olhar para a igreja de Atos 2 e me cobrar dizendo assim, eu tenho que ajudar todas as pessoas. É uma intenção boa, louvável. Se você tiver condição de fazer, faça. Mas a ordem bíblica é primeiro os domésticos da fé, que era como a igreja fazia. Conforme os irmãos iam chegando, os novos convertidos iam se convertendo, essa ajuda para suprir a necessidade deles era uma realidade. Eles iam suprindo as necessidades desse novo convertido para que não faltasse nada para ele, né? As viúvas da igreja não passavam necessidade. Não passavam necessidade. Então, essa ajuda era aos domésticos da fé primeiramente. Por que é importante a gente falar isso? Porque não adianta nada você ajudar os de fora se os de dentro padecem. A igreja, ela não tem a força do poder público. Ela não tem a força do poder público. Não tem a força. A igreja, ela não tem tanto recurso para ajudar todos os pobres, todos os necessitados. Por isso que a gente deve começar pelos domésticos da fé. Se você tiver
recurso para poder fazer um trabalho de caridade dentro da sua comunidade a todos os que precisam, é ótimo, é maravilhoso. Faça isso. Mas não se esqueça que você não pode deixar os de casa padecer. Os de casa não podem padecer. Eu vejo muito, isso é uma crítica séria, eu vejo muito as pessoas, igrejas entregadoras de marmita. Não tem um lugar ali onde tem muito usuário de droga, tem um lugar ali onde tem muitos moradores de rua, nós vamos lá entregar a marmita. Aí vai lá, entrega a marmita, tira uma foto, né? Isso é muito bom, muito louvável. Mas eles não pregam o evangelho. Vai matar a fome do corpo, mas a da alma não mata. O alimento que a igreja tem que apresentar ao mundo é um alimento que mata a fome da alma. A fome da alma. E, se possível, dá um alimento que mata a fome do corpo. Mas o principal é a fome da alma. A fome da alma. E aí a igreja primitiva, eles iam se ajudando internamente. Internamente. Não faltava para os irmãos da igreja, os irmãos de casa, da família de Deus. Amém? Isso não significa que você não pode fazer trabalhos que ajude a comunidade, as pessoas externas à fé. Isso é importante. Se puder, faça, como eu já disse. Mas não negligencie os domésticos da fé. Ajudar os de fora, sendo que os de dentro padecem, é um trabalho em vão. Em vão. Amém? E aí, para a gente finalizar essa lição, a terceira parte desse tópico fala sobre o crescimento saudável da igreja, que diz assim: o período em que a igreja mais cresceu foi o período apostólico. Lucas informa que o Senhor acrescentava dia a dia o número dos que iam sendo salvos. Dessa declaração, extraímos duas importantes informações que influenciam a compreensão de um crescimento saudável. O acréscimo é dado pelo Senhor, mostrando que Jesus é o principal agente na obra de salvação dos novos crentes. E esse acréscimo é diário, revelando que o trabalho da igreja também é diário e não apenas em dias de programação litúrgica. Então, observe bem, o crescimento da igreja é saudável, primeiro, porque o crescimento vem de Deus. É Deus quem acrescentava, e o Senhor acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Ele que acrescentava. O crescimento vem do Senhor. Só que, perceba uma coisa, não é porque o crescimento vem de Deus que vai anular o seu trabalho. Porque não adianta nada eu deitar na rede lá, não, eu estou aqui trabalhando para o Senhor, e é Deus quem vai mandar as almas. É o Senhor quem vai mandar as almas vir. Não é assim, a igreja trabalhava. Se você pega o capítulo 2 ali do versículo 41 ao versículo 47, você percebe a igreja trabalhando. Vamos lá, vamos lá. Olha o que diz Atos 2, versículo 41. Atos 2, versículo 41, olha. E então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sobreveio o temor a toda a alma, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava, e eles perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam seu alimento com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e tendo o fervor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Então veja, eles estão trabalhando, eles perseveravam na doutrina, eles partiam pão de casa em casa. Você lembra que eu falei na primeira lição que a célula tronco da atividade missionária dos apóstolos era as casas, era a família? Então de casa em casa eles iam partindo pão, perseverando na doutrina, ajudando uns aos outros. E diariamente o Senhor acrescentava. Por quê?
O crescimento vem de Deus, mas o trabalho eles fazem. Eles vão atrás, eles pregam, eles perseveram na doutrina, né? Eles perseveram na oração, eles partem o pão de casa em casa e assim o Senhor, vendo o trabalho, vai acrescentando. Porque o acréscimo que vem de Deus é resultado do trabalho da igreja. Resultado do trabalho da igreja. Perceba uma coisa: Deus ajuda quem trabalha. Deus ajuda quem trabalha. Não adianta, não adianta. A igreja que não trabalha, ela não verá resultado. Ela não verá resultado. A igreja tem que estar ativo, ativo na sociedade, ativo no meio da família, ativo no meio da cidade, da sua comunidade. A igreja tem que estar ativamente trabalhando. E a segunda característica é que o crescimento era diário, revelando que o trabalho da igreja também era diário. A igreja não estava presa aos dias litúrgicos ou às programações litúrgicas. Vamos falar a verdade uma coisa aqui. Tem pregador que só vai ler a Bíblia quando vai pregar. Só pega na Bíblia quando vai pregar. Ou ele só prega na igreja dele, na congregação dele. Essa é a verdade. Estão presos às quatro paredes da igreja. E o trabalho da igreja vai além disso. Não significa que você tem que abrir a igreja todo dia ou que tem que ter culto todo dia. Significa que o seu trabalho vai além das programações litúrgicas. Né? Você não, o púlpito da sua igreja é um lugar excelente para pregar, mas também o seu trabalho é um púlpito extraordinário para você falar de Jesus. E use estratégias, peça ao Espírito Santo estratégias para falar dele, para falar do Espírito Santo. Para falar do Espírito Santo. Você pode falar do Espírito Santo para falar da palavra de Deus, do Evangelho, de forma estratégica. Peça a Deus estratégias para você pregar no seu bairro, para você pregar no seu trabalho, e assim você vai estar trabalhando diariamente para o Senhor. Porque o crescimento saudável da igreja é o crescimento que vem de Deus e é o crescimento que é diário, né? Tudo isso é resultado da igreja que está trabalhando, a igreja que está trabalhando diariamente, né? Ativamente na sociedade, ela vê Deus acrescentando e esse crescimento passa a ser diário, constante. Amém, meus irmãos? Nós aprendemos nessa lição as características de uma igreja pentecostal, né? Nós aprendemos que o verdadeiro Pentecostes, ele preza pela santidade, pela unidade da igreja. Esse avivamento é resultado da oração, né, da unidade dessa igreja. E nós aprendemos a respeito do crescimento saudável, da verdadeira característica do pentecostalismo, né? A consciência missionária, a piedade dessa igreja e o crescimento que vem de Deus como resultado, como resposta do trabalho da igreja. Amém? Que Deus abençoe, que Ele possa iluminar a sua mente e te ajudar aí na elaboração de uma aula poderosa para impactar aí a sua congregação em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima lição.